Boa noite, igreja. Amém? Você está animado? Tem certeza? Alguém já falou com certeza aqui. Para aqueles que disseram que estão animados, fiquem tranquilos, porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida nesta semana. Porque Deus não nos colocou neste mundo, não nos tirou de onde estávamos, nos trouxe para cá, para que nós venhamos a viver uma vida de sofrimento, de tristeza, de dor. Ele quer que sejamos felizes aqui na terra. Ele quer que nos preparemos para aquilo que chegar no céu e recebermos aquilo que Jesus preparou para nós. Ele quer que vivemos um pouco daquilo que ele preparou para entregar para nós quando o Senhor voltar e resgatar a sua igreja. Então, não fique triste, mas para que isso aconteça, amados, existe algo na nossa vida que nós precisamos entender, que devemos buscar de uma maneira forte e constante, todos os dias. Não é só num dia de um culto especial, não. O Senhor quer que eu e você busquemos a Ele de uma forma constante, o tempo todo, porque se não for nessa constância, nós podemos nos atrasar naquilo que Ele preparou para nós. Nós podemos impedir, por causa do nosso comportamento, aquilo que Ele já preparou para nós e as bênçãos que Ele tem para derramar para nós. Eu sei que nós já aceitamos Jesus como o único, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós já aceitamos Jesus, então nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E às vezes, sabe, o crente se acomoda nessa situação e não busca viver uma vida de santidade diante do Senhor. E viver uma vida de santidade é muito importante para cada um de nós. Então nós precisamos entender que não podemos estagnar, mas pelo contrário, Deus nos fez para que nós sejamos pessoas, homens e mulheres, que busquem o desenvolvimento, que busquem não ficar parados onde estávamos, mas que nós possamos crescer em santidade na presença dEle. Eu só cresço em santidade quando eu tenho uma vida de intimidade com o Senhor. E tendo a vida de intimidade com o Senhor, eu vou receber tudo que Ele disse que entregaria para mim aqui nessa terra. Eu busco ao Senhor, eu vivo essa intimidade, e aí eu vou receber o melhor do Senhor. Por isso que o tema da mensagem de hoje é crescendo em santidade. Crescendo em santidade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, 2 versículos, o 8 e o 9, nós vamos estar lendo aqui. Eu tirei esses 2 versículos de um contexto maior. E a hora que você começar a perceber, você vai ver de que nós estamos falando desde o início. Tá? Do que esse texto está falando desde o início, tá? No capítulo 13. Lá no versículo 8 vai dizer assim: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aqui tem um recado muito forte para mim e para você, e que nós vamos estar discorrendo um pouco nesse assunto. Disse-lhe Simão Pedro, então Pedro, quando ouviu isso de Jesus, ele respondeu para Jesus, dizendo assim: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Tem algumas versões que vão falar assim, mas todo o meu corpo. Todo o meu corpo. Então, Pedro está dizendo, eu preciso ser lavado pelo Senhor todos os dias da minha vida, desde a cabeça até a planta dos pés. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida, mas Deus só vai agir quando eu convido. Deus só vai agir quando eu determino, ou quando eu abro o meu coração, melhor dizendo, para dizer, eis-me aqui, Senhor, faça de mim seu servo e faça em mim o que o Senhor precisa fazer, o que eu preciso ser mudado na minha vida. Por isso que nós precisamos deixar ser mudados na nossa essência, naquilo que nós éramos no mundo, para aquilo que o Senhor nos preparou para sermos na presença dEle. E eu só faço isso quando eu me disponho, quando eu abro o meu coração e falo assim, Deus pode fazer,
pode arrancar o que precisa ser arrancado, pode tirar aquilo que impede de eu viver uma vida mais presente com o Senhor, pode tirar de mim aquilo que impede, Senhor, que eu viva uma vida de santidade na sua presença e também neste mundo. Então, a jornada do crescimento espiritual, ela vai passar impreterivelmente pelas estradas da santidade, mano. Eu só cresço espiritualmente se eu decidir viver uma vida de santidade. Eu só cresço espiritualmente se eu decidir me entregar ao Senhor de corpo e alma e espírito, para que Ele possa fazer as mudanças necessárias em mim, para que eu possa crescer. E aí a gente começa a entender algumas coisas. E eu vou contar uma história aqui para você, que acontecia naquele tempo. Lá naquele tempo em que o texto bíblico foi escrito, as pequenas passagens, ou as estradas, ou os caminhos, eram sujos. Alguns dizem imundos até, né? Cheios de poeira, lama e estrume de animais. E as pessoas, elas eram obrigadas a lavarem os pés sempre que entravam em uma casa. No contexto dessa passagem de João capítulo 13, nós precisamos trazer essa informação. Por que o Senhor está lavando os pés? Porque o judeu tem esse costume, e aqui a gente vai entender melhor. E as pessoas eram obrigadas a lavar os pés sempre que entravam na casa de alguém. E um trabalho que era feito por escravos. Presta atenção, eram os escravos que lavavam os pés dos seus convidados, dos seus visitantes. Eram os escravos que iam lá tirar aquela poeira, aquela imundícia do pé deles, para que eles pudessem entrar na casa. E além disso, era uma ação que resultava em conforto para quem tinha os pés lavados. Presta atenção, as mesas próximas aos alimentos, as mesas naquela época, melhor dizendo, eram baixas, bem baixas. As pessoas sentavam assim. E a mesa ficava nesse nível aqui. E os pés deles ficavam muito próximos das mesas. Então, se alguém não lavasse os pés deles, então todo aquele mau cheiro, aquela situação, aquela poeira, estaria próxima dos alimentos. Então, esse era um dos motivos deles lavarem os pés. Tem alguém falando assim, pastor, precisa de ajuda. Precisa não. Então, vou fazer um paralelo aqui agora para você entender melhor. Com esse episódio, Jesus está aqui dizendo para mim e para você que ambientes de santidade acontecem para nos tornar fortalecidos para o crescimento. Veja que foi Jesus que disse que queria lavar os pés deles, foi aquele que era santo ao extremo, santo sem nenhuma mácula, sem nada para ninguém acusá-lo. Ele disse, eu quero lavar os pés de vocês. Eram escravos que lavavam, mas ele disse, não, eu vou lavar os pés de vocês. Porque o Senhor está dizendo, só através de Jesus eu posso ter meu corpo, a minha vida espiritual lavada, para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa viver uma vida de santidade. Só o Senhor pode fazer isso na minha vida. Só o Senhor pode mudar a minha história, transformar a minha história. E aqui tem algumas lições que eu quero falar com vocês nesta noite. A primeira delas é que na nossa jornada, nós não conseguimos evitar certas impurezas que se apresentam diante de nós. João 13, capítulo 5, pode projetar para nós? João 13, capítulo 5. João capítulo 13, versículo 5, estou invertendo. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Em nossa jornada, amados, é possível que o pó da terra suje nossos pés e o pó do pecado os nossos corações. Nós não estamos
protegidos de uma maneira total, que isso não venha sobre nós. E como é que eu posso ter essa proteção de uma forma mais completa? Quando eu desejo buscar ou viver uma vida de santidade diante do Senhor. Eu vou ter força para dizer para o pecado e para a sujeira deste mundo: ei, aqui você não tem lugar, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Aqui não tem lugar para você, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aqui não tem lugar para você, porque no meu coração está escrita a palavra do Senhor, e eu obedeço a palavra do Senhor. Na minha mente está guardada a palavra do Senhor, e eu não vou transgredir a palavra do Senhor. Então, eu tenho força para rejeitar aquilo que o mundo oferece para mim. Eu só consigo entender isso, ou viver isso, melhor dizendo, quando eu busco viver uma vida de santidade. Quando eu decido dizer para o Senhor: Senhor, muda, arranca, faz aquilo que o Senhor quiser na minha vida, mas eu quero pertencer ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Então, neste costume hebraico, lavar os pés de forma repetida, a confissão e o arrependimento são também uma tarefa diária que eu e você precisamos ter diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós pecamos todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, não é só no meu aniversário. A palavra diz que eu peco todos os dias. Então, todos os dias eu peco, então eu preciso me arrepender diante do Senhor e pedir para que Ele venha e lave todo o meu corpo, para que eu possa me encontrar, se o Senhor voltar para buscar hoje, me encontrar apto para que Ele possa me resgatar e levar para o céu. Olha como a coisa, eu estou aqui puxando uma palavra dizendo que é sério, mas é sério mesmo. Eu não queria, eu estava tentando achar uma outra, mas não estou achando, tá? É sério mesmo. É tão sério que se eu não me atentar para essas coisas, eu posso perder a salvação. Eu posso ter vivido a vida inteira na presença do Senhor, mas se no dia que o Senhor voltar, Ele me encontrar sujo, Ele não vai me levar. Fica tranquilo que isso não é só para mim, é para você também. Então, essa prática de pedir perdão ao Senhor todos os dias, ela tem que ser uma constância na minha e na sua vida. O Senhor quer nos chegar aqui para resgatar a igreja, e não vai dar tempo, irmão, quando Ele chegar. Não abrir e fechar dos... Dá tempo? Se correr e se lavar? Não dá tempo. E essa tarefa de confessar e nos arrepender diariamente, ela ocorre por meio da palavra de Deus, e ela vai ocorrer através da obra do Espírito Santo. Então, aquele que faz morada em você é que vai realizar essa obra. É Ele que vai te convencer do pecado. É Ele que vai dizer para você que você precisa se arrepender, mas você precisa abrir o seu coração e entender que Ele faz morada em você e Ele é Senhor da sua vida. Não basta aceitar Jesus como Salvador e essas coisas vão acontecer na minha vida. Eu preciso reconhecer Jesus através do Espírito Santo como Senhor da minha vida. E quando eu reconheço isso, eu me torna-se mais fácil esse procedimento meu, né? Mesmo sendo salvo por Jesus, o mundo jaz no maligno, meu irmão. E ele vai fazer de tudo para te contaminar e me contaminar. Ele vai fazer de tudo para tirar você da presença do Senhor e me tirar da presença do Senhor. Ele vai armar situações para que você possa tropeçar. Ele vai colocar pedra no caminho para que você possa tropeçar nelas e se afaste da presença do Senhor. Ele vai querer que você volte como porco, depois de você lavar ele todinho. Né? Quem já passou por essa experiência? Eu, quando era criança, eu ia na casa do meu avô todo dia, mais ou menos às 3 horas da tarde. O meu avô pegava uma mangueira e jogava água naquele monte de porco que ele tinha lá num local lá cercado. Lavava os porcos todos. Tá?
E a hora que ele abriu um cercadinho de onde eles estavam, os porcos corriam para a lama lá no fundo. Se sujavam tudo de novo. E eu ficava olhando aquilo, pensando assim, por que meu avô lava esses porcos, se esses porcos vão se sujar daí a pouco? Às vezes, se nós não estivermos firmados na presença do Senhor, se não deixarmos o Espírito Santo comandar a nossa vida, se não abrirmos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, através do Espírito Santo, dando-nos a direção do que temos que fazer, o nosso procedimento pode ser igual ao dos porcos, que eu contei a história aqui. E às vezes nós procedemos como esses porcos e acabamos descobrindo que precisamos mudar a vida. E aí vem o arrependimento. Seu teu Espírito Santo, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Me perdoa, Senhor, eu não quero, eu estou arrependido. Eu não queria fazer isso, mas acabei fazendo, porque não é só o diabo que faz isso para você, não. A gente quer falar para o Senhor, não fui eu, Senhor, foi o diabo que fez. Não, às vezes, na maioria das vezes, sou eu que faço mesmo. Sou eu que tomo a decisão. O diabo só mostra, ali tem uma lama, você quer? É eu que decido ir lá para o lado da lama. É eu que decido me contaminar. E aí eu perco essa oportunidade de crescer na minha vida espiritual, crescer em santidade. Pastor, como fazer essas coisas? Como mudar a minha história? Como mudar a minha vida? Eu quero dizer para você, Jesus trouxe a solução para mim e para você. 1 João capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, vai dizer assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Ele sabe que nós pecamos, mas Ele traz a solução para que nós continuemos na presença dEle. Nós recebemos, amados, a graça de sermos perdoados dos nossos pecados, e nós passamos a ter a comunhão, ou resgatar, ou restaurar a comunhão com o Pai, mas ainda pecamos. Por isso a necessidade da confissão e novamente sermos purificados e autorizados para ter o livre acesso ao Pai. Não adianta eu me achegar ao Pai se eu não me arrepender. Pastor, parece que o senhor está falando que nós desejamos o pecado. Não, nós não desejamos o pecado, mas nós pecamos. Se eu perguntar quem você quer pecar, eu ia dizer a maioria, mas vou dizer 100%. 100% vai dizer, não, eu não quero. Mas então por que pecamos? Porque precisamos crescer na nossa vida de santidade diante do Senhor, para que tenhamos força para resistir ao pecado. Só a vida de santidade te dá força para resistir ao pecado. Porque a vida de santidade, ela vai gerar uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ela vai gerar um reconhecimento, ou você vai reconhecer de que você precisa de Deus para andar limpo na presença dEle. E você vai reconhecer de que somente pela graça e pela misericórdia do Senhor é que você, eu quero me incluir também, quando eu falo você, somos todos nós, não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Então eu preciso de Deus para que eu possa viver essa vida de santidade. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer e passar a viver essas coisas na minha vida. Nós não desejamos o pecado. Volto a afirmar. Então a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Só tem uma coisa que nos separa de Deus. E que às vezes nós não temos força para resistir.
Por isso que nós precisamos estar preparados para ter resistência. Amado, Jesus já pagou a nossa dívida. E todas as vezes que contraímos novamente essa dívida, precisamos confessar para que venhamos a ser perdoados novamente. Porque Jesus vai lá e resgata, eu vou lá e pego de volta. As minhas atitudes refletem o meu relacionamento com Deus. Se eu tenho força para resistir aos pecados, a minha vida de intimidade com o Senhor, ela é muito forte. Mas se a minha força não é suficiente para resistir ao pecado, a minha intimidade com o Senhor, ela diminui. Ela não é a mesma. Por isso que eu não tenho força. Às vezes nós falamos, por que o Senhor deixou eu pecar? Não, é porque eu não mantive a minha intimidade com o Senhor em caixa alta para poder resistir aos pecados que são oferecidos para mim. O Senhor não quer fazer de nós homens e mulheres fracos diante dele. Fracos. Ele quer nos fazer fortes, resistentes a toda e qualquer ação de Satanás sobre nossa vida, tentando nos destruir. O Senhor não quer olhar para mim e para você e ver-nos capengando, rastejando por causa de Satanás, que é assim que Satanás faz, nos enlameando mais. Ele quer que eu e você sejamos cada vez mais limpos diante dele, para que nós possamos viver essa vida que ele quer que nós vivamos, para que nós possamos criar uma resistência a tudo aquilo que Satanás armar contra a nossa vida. Porque na presença do Senhor, na intimidade com Deus, o Espírito Santo avisa para mim e para você, ei, sai fora. Teve uma época que havia até uma expressão assim, chuta que é laço. Quem se lembra? É uma época recente, tá? Não é quando eu tinha 17 anos, não. Está entendendo? Com essa força que gera através da intimidade com o Senhor, você vai ter força para resistir. Tá? A santidade vai implicar em você viver em conformidade com a vontade de Deus. Opa. Muitos de nós não queremos viver uma vida de santidade, porque nós queremos continuar, às vezes, com um pezinho lá na lama. Lá na lama. E não queremos tirar o pezinho. Nós até caminhamos, mas preste atenção. O pezinho na lama permanece. Nós não queremos tirar e caminhar conforme a vontade de Deus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você sair de onde você estava na sua vida espiritual e subir, ir além daquilo que você já viveu até agora. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você entender que Ele cuida de você e quer ver você fortalecido, forte na presença dEle. Para que você possa olhar para si e dizer, eu não tenho força, mas o Senhor me fortalece todos os dias da minha vida. Quando você vive em conformidade com a vontade de Deus, você tem desejo de buscar essa pureza e se afastar dos prazeres mundanos. As coisas do mundo, a obra da carne, a vontade da carne, não prevalecerão contra você. E esse crescimento em santidade só é possível através da sua fé em Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo de Deus, que vai te capacitar a viver essa vida de rendição a Deus. Sabe quando você chega diante do Senhor e começa a orar, e a oração vai tomando lugar, aquele ambiente, o ambiente de santidade vai tomando aquele lugar,
a sua vida, e você se prostra diante do Senhor. Se prostrar diante do Senhor quando você abaixa a cabeça assim na sua oração, ou quando você se ajoelha diante do Senhor, você está dizendo: eu me rendo ao seu senhorio. E eu me torno escravo livre do Senhor. E aí, aquele que se rende, permite que o Senhor faça as mudanças necessárias que precisam serem feitas na sua vida. Eu só mudo quando eu me rendo. Eu só mudo quando eu aceito a vontade do Senhor na minha vida. Outra coisa que nós podemos aprender aqui desse texto é que Jesus sempre vai vir em nossa direção para nos purificar. Jesus não vem para te socorrer, ele vem para te purificar. Quer ver? João capítulo 13, versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Simão Pedro falando. Quem se aproximou de Simão Pedro? Jesus. Ei, quando você peca, o Senhor vai se aproximar de você, esperando você dar oportunidade para Ele lavar a sua vida, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Mas nós pecamos às vezes e nos afastamos por medo. Pecamos e nos afastamos do Senhor por vergonha. Mas em Jesus nós podemos confessar e podemos voltar a nos relacionar. Ele morreu na cruz, não foi para ressuscitar somente ao terceiro dia. Ele morreu na cruz para estabelecer uma aliança de sangue, em que a partir do momento que você se arrependa, confessa o seu pecado, se arrepende, Ele restabelece, restaura essa aliança. Ele se aproxima de você para que você seja fortalecido pela presença dEle. Ei, o Senhor quer se aproximar de você, Ele quer se achegar a você, e é através dEle que nós chegamos à presença, à sua presença, sem sermos mortos. O que a palavra do Senhor diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque Ele não vai olhar para você como pecador, Ele vai olhar para você com um olhar de graça e misericórdia. A graça você conquistou porque você confessou e pediu perdão. Se arrependeu, pediu perdão. E a misericórdia você conquistou porque você disse: eu preciso do Senhor. E Deus não vai negar a ajuda e o socorro a você. Quando eu e você confessamos os nossos pecados, Jesus nos coloca na possibilidade de entrar num lugar onde a impureza é intolerável. E quando você começar a olhar para a impureza e rejeitar, é porque você saiu de um nível de santidade e subiu em caixa alta para outro nível. Olha como é importante a limpeza diária, irmãos. Poderia estar aqui pregando uma palavra de vitória, de conquista, mas não existe nenhuma vitória que se iguala a você ser resgatado pelo Senhor do lamaçal de pecado. Não existe nenhuma conquista que iguala aquilo que o Senhor fez por você na cruz. Então, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e permitir que Ele nos lave nossos pés e sonde nossos corações todos os dias. Vir até o Senhor, se achegar ao Senhor e o aceitar como Salvador é suficiente para a sua vida. Mas o mais bonito, o mais lindo é ver que o nosso Senhor é o primeiro que se move em nossa direção. É Ele que vem, é Ele que fica rodeando, esperando você
confessar o seu pecado, para que Ele possa derramar a graça, o perdão e a misericórdia sobre a sua vida. É Ele que se achega a você. É Ele que se aproxima de você. Então, dia após dia, enquanto nós vivermos na terra, nós precisamos somente dizer sim ao chamado e seremos purificados. A cruz de Jesus é fundamental nesse processo, porque expõe a nossa condição e nos chama a um relacionamento de redenção. Mas nós queremos só a redenção. Mas a cruz nos convida para viver uma vida de restauração. Quer ver? Quando eu aceitei Jesus, eu fui lavado e remido pelo sangue dele. Restauração. Quando eu pequei novamente e pedi perdão, confessei o meu pecado e pedi perdão, e o Senhor me perdoou. Restauração. Deus quer o tempo todo, através de Jesus, restaurar o nosso relacionamento com Ele. O problema, eu sempre falo isso, né? O problema, sabe o que é? É que quando nós pecamos, a impressão que tem é que nós queremos nos esconder de Deus. É ou não é? Hoje eu não vou no culto, não. Hoje eu quero ficar em casa. Não, é culto de Santa Ceia, eu não vou, não. Não, é oração, eu não vou, não. Vou no outro domingo. E assim vai acontecendo. Amados, eu não sei do seu pecado, mas você sabe, e só tem outro que sabe, o Senhor. Não adianta. Se você se esconder no mais profundo do mar, lá estará o Senhor, e lá saberá o que você fez. Se você subir nas maiores alturas, lá estará o Senhor, e saberá o que você fez. Se você cavar uma cova e enterrar o seu corpo lá dentro, lá estará o Senhor e saberá o que você fez. Nós fazemos como a avestruz, que quando ela entra no pavor, ela acha um buraco, enfia a cabeça no buraco e acha que está se escondendo e deixa o resto do corpo todo para fora. É a avestruz? É isso mesmo? Não é? Às vezes nós nos comportamos crentes avestruz. Achamos que Deus não sabe do nosso pecado. Nos escondemos, queremos nos esconder do Senhor. Amados, viver com a expectativa da eternidade nos motiva a buscar uma vida de santidade. E o melhor, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. Opa! Tanto de um lado quanto do outro, tá? A terceira lição aqui que eu quero falar é que o arrependimento e a humildade nos capacitam a crescer. João 13:9 vai falar assim: disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Outra versão, como eu disse, o corpo todo. Lembra-se no início que João não queria que Jesus lavasse os pés dele? No versículo anterior. Mas quando o Senhor se aproxima, a santidade dele é tão forte que nós não conseguimos negar o que ele quer fazer na nossa vida. A presença dele é tão forte, a unção dele é tão forte, que nós desejamos tudo que ele tem para nós de uma forma imediata. Quando Jesus falou, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro logo falou assim, opa, pode lavar o corpo todo, Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero estar na tua presença. Eu quero viver uma vida de santidade que faça com que eu possa me aproximar do Senhor sem morrer, sem ser fuzilado, vou dizer assim, usar essa expressão.
Porque eu sei que o amor do Senhor prevalece, as misericórdias do Senhor prevalecem e a graça do Senhor está sobre a minha vida. Como não viver na presença do Senhor? Como não rejeitar o pecado? Como não querer viver uma vida de santidade? E um dos dilemas da nossa época está em um tempo em que somos incentivados a fazer tudo baseado em nosso eu. Eu posso, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim. E outras coisas mais. Buscamos a nossa satisfação e não aquilo que agrada ao Senhor. Ou, deixa eu tirar que buscamos isso. A sociedade oferece para que nós vivamos a nossa satisfação. E se nós não abrirmos os olhos, se nós não buscarmos viver essa vida de santidade, ela nos engana e nos engole. Nos coloca não só o pé no lamaçal de pecado, mas coloca o corpo, todo o nosso corpo nesse lamaçal de pecado. Toda a nossa vida nesse lamaçal de pecado. Tira as nossas forças para que nós não tenhamos força para voltar para o Senhor. E por causa desse incentivo a fazer tudo baseado no nosso eu e na nossa satisfação, o resultado disso, dessa busca, nunca se viu tanta doença física, nunca se viu tanta doença emocional e tantos problemas relacionais. Quando eu casei, o pensamento meu é que eu ia casar para sempre com a Magali. Já tem 45 anos que eu estou com ela. Hoje, quando você conversa com jovens que vão casar, alguns deles, não vou dizer a maioria, não, eu vou dizer a maioria. O pastor pergunta assim, por que você quer casar? Pastor, não sei, eu estou namorando com ela, já tem 1 ano, já tem, sei lá, eu vou casar. O que você espera? Eu espero que dê certo, porque se não der certo, eu separo. Será que o nosso relacionamento com o noivo é assim também? Estou na presença dele. Se ele me abençoar com riqueza, com bens, se ele me abençoar com felicidade, com alegria, se ele me abençoar com tudo que eu quero, eu permaneço noiva dele. Se não, volto logo para o mundo. Muitos de vocês conhecem aqui crentes que saíram da presença do Senhor. Traz à memória um dos que você conhece. Repara que, se você o conhece desde quando ele estava na presença do Senhor e no momento que ele saiu da presença do Senhor, imediatamente ele quis experimentar quase todos os prazeres mundanos. Não é assim? Não é assim? Por quê? O relacionamento com Deus é de baixa qualidade. Porque quando nós temos um relacionamento com o Senhor de alta qualidade, aí eu preciso vigiar mais, eu preciso falar, não, agora eu preciso vigiar. Meu casamento não deu certo, eu lutei, não consegui resolver, mas agora eu estou sozinho. E eu vou viver uma vida de santidade dentro do Senhor, até que o Senhor escolha alguém para que eu possa estar casado. Ou para que o Senhor restaure o meu casamento. Nós estamos acostumados, sabe o quê? A desistir logo das coisas do céu para nós. E queremos entrar de cabeça nas coisas do mundo. A lavagem dos nossos dos pés só pode acontecer
se o discípulo permitir ser lavado. Eu estou falando muito calmo hoje aqui. Pedro só podia fazer parte do reino, da visão e da vida de Jesus, se ele deixasse se lavar, entregar os pés para Jesus, para que Jesus pudesse lavar, implica numa vida de intimidade com o Senhor. Implica numa vida de refrigério e numa vida de santificação. É a caminhada diária do discípulo. Ele se renova por essa vida de intimidade com o Senhor, ou pela comunhão com Jesus. E Jesus quer ajudar o seu discípulo na caminhada. Escorregou, busque logo o Senhor. Tropeçou, fala logo com o Senhor. Se a vida de Cristo habita em você, não vai existir barreira para tirar toda a poeira que está sobre você. Por que você está falando isso, pastor? Porque tanto eu quanto você, eu tenho certeza que queremos viver uma vida de intimidade com profundidade com o nosso Deus. Todos nós queremos. E quando entendemos que buscar a Deus significa encontrar o sentido da nossa existência, nós vamos estar conectados com Deus e desfrutaremos da presença dEle. Orar, meditar na palavra, fazer jejum, amar como Cristo amou, não será um peso, será um alvo. E essas práticas não serão para a nossa autoafirmação e nem para a nossa autopromoção. Elas serão por causa de uma necessidade vital de crescimento da nova vida que nós recebemos. A vida de santidade te leva a viver uma vida de intimidade com o Senhor. É no contato com o Pai que nós vamos descobrir quem nós somos, quem Ele é, e as ferramentas que Ele disponibiliza para vivermos a missão que Ele entregou para nós. O que tem impedido você de buscá-lo? Por mais que as respostas sejam variadas, só há uma raiz. O que impede de buscar essa vida de intimidade é que nós estamos nos distraindo conosco mesmo. Nós estamos achando um atalho para conseguirmos coisas em vez de buscar crescer nessa nova identidade que ganhamos. Sabe o que é? Temos um exemplo aqui essa semana, no Brasil. O governo americano aplicou uma lei. Como é o nome da lei? Magnitsky. Em um homem do Brasil. Um monte de pessoas estão buscando um jeitinho para enganar. Estão buscando um jeitinho para não cumprir a lei. Estão buscando um jeitinho para não fazer aquilo que a lei estabelece. Para não estar debaixo da lei. E nós, como os cristãos, às vezes procedemos desse jeito. Perdemos a salvação porque queremos dar o jeitinho, queremos burlar, queremos enganar. Achamos que Deus, e muitos ainda falam assim, não, Deus é amor, Ele não vai me penalizar, não. Todo pecado tem sua consequência, não tem jeito. Só vivemos essa vida que o Senhor mostra para nós, se nós decidirmos viver a vontade do Pai. Não se iluda, irmão, não busque o Senhor pelas bênçãos que outros podem dar para você. Busque, porque sem o Senhor, você não existe e nem se move
com sentido, passa a vida toda correndo atrás do vento, se perdendo nas distrações que satisfazem o ego, mas que no fim não produz satisfação, nem abundância, nem uma vida de santidade diante do Senhor. E aqui eu quero fechar. João 13, 14, 15, vai dizer assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que está dizendo assim, sabe o que é, meu irmão? Se aquele que te magoou, se alguém te magoou, você precisa liberar perdão rapidamente. Se você magoou, você tem que buscar o perdão rapidamente. O Senhor quer mudar a nossa história, a nossa vida. O Senhor não quer que nós vivamos como mundanos ou como humanos, mas quer que vivamos como cidadãos dos céus aqui nessa terra. Meu Deus. Precisamos nos perguntar por que somos o que somos e por que fazemos o que fazemos. E em Jesus vivemos para honrar Deus e adorá-lo, irmão. Não podemos mais profanar, tornar comum algo que Deus já tornou especial. E a vida de santidade e intimidade é especial para Deus. Quando nós vivemos essa vida de intimidade e santidade, isso é especial para Deus. Não podemos agir ao ponto de trazer vergonha ao nome dele, depois que ele limpou o nosso nome. Crescer em santidade é crescer em agir em santidade. Essa semana eu ouvi um pastor dizendo assim: as nossas atitudes demonstram o caráter que nós temos. Eu falei, eu quero entender isso. E ele deu um exemplo, sabe como? Que ele foi num supermercado e veio um moço com um carrinho. Eu falei, meu Deus, eu já fiz esse negócio. Deixa eu falar antes que eu conte para você o que é. Veio com um carrinho cheio de compra. Tirou as compras do carrinho, botou dentro do carro, afastou o carrinho e colocou atrás de outro carro que estava estacionado. Entrou no carro e foi embora. Ou deixou o carrinho lá do lado do carro, na vaga de um carro, no estacionamento. E ele falou assim: Deus nos convida para viver uma vida de caráter diante da sociedade. Qual o lugar do carrinho de compra? Não vou falar mais nada. Outra coisa de vida de caráter. Te dão um troco errado e você vê que está errado. Hoje é mais difícil porque é tudo no cartão. Então até os centavos vão direitinho. Mas quando tinha troco em dinheiro, te dão um troco a mais. E você fica quietinho ainda pensando assim, é de Deus esse negócio. Deus sabia que eu estava precisando. E Ele tirou do outro para dar para mim. Alguns ou muitos de vocês já ouviram essa história que eu vou contar. Eu entrei num ônibus, paguei a passagem e o trocador me devolveu o troco. Eu peguei, olhei e falei assim, você me deu o troco errado. Olha como o pecado está impregnado, a falta de caráter está impregnada. Olha, o trocador falou cobras e lagartos comigo. E eu deixei ele falar. A hora que ele terminou de falar, eu falei assim, você me deu dinheiro a mais, eu quero devolver para você.
Aí ele quadrou. Falou assim, me desculpa. Falei, não, tudo bem. Deixa eu te devolver. Ter caráter é quando o sinal vermelho anuncia lá, no lugar de você acelerar para passar logo, porque tem 5 segundos para o outro entrar, você freia e espera. Eu espero que a gente aprenda essas coisas aqui hoje. Fica com raiva de mim não, irmão. Fica com raiva do pastor não. Crescer em santidade é crescer e agir em santidade. Não se esconda para lavar os pés de quem Jesus mandar. E não esconda os seus pés daqueles que procuram fazer, lavar os seus pés. O Espírito Santo te procura hoje para te purificar. E é tempo de chorarmos pelos nossos pecados. E depois desfrutarmos da alegria do Senhor, que será a nossa força. É tempo de buscarmos mais o Senhor por causa do tempo que ficamos separados do que por nossos pedidos insaciáveis. É tempo de sermos vistos mais como sinalizadores do que religiosos barulhantes. É tempo de crescer em santidade. Como? Confessando pecados, buscando diariamente ao Senhor e mostrando a diferença ao mundo através das nossas ações. Eu quero convidar você para ficar de pé. E eu quero convidar você para repetir essa frase. Eu vou falar e você vai repetindo. Diga assim: o meu crescimento espiritual é ativado pela minha entrega ao Senhor. E isso vai me levar a viver uma vida de santidade.